Bom, então agora a gente vai abordar também a produção de salsinha e de cebolinha no mulching. É interessante nós observarmos essas duas culturas, porque são culturas também bastante sensíveis à incidência de doenças, e principalmente aqui a salsinha, que tem uma sensibilidade muito grande à compactação de solo, realmente a exigência de uma condição física e química de solo para ela ter qualidade para colocar no mercado. Então o Paulo vai falar alguns aspectos sobre isso. São duas culturas que são bastante interessantes para o produtor quanto à rotação de culturas em cima do mesmo mulching, né? Então aqui ele tira a alface crespa ou americana e entra com a salsinha e com a cebolinha, que historicamente ou costumeiramente eram todas plantadas por sementes e hoje são todas por muda, para aproveitamento do plástico, aproveitamento da situação da quadra. Então, após a alface, ele entra com a salsinha ou ele faz às vezes às vezes eles fazem umas 2 ou até 3 produções de alface para depois vir com a cebolinha e salsinha. Quantos cortes ele faz de cebolinha na área? Essa cebolinha ele faz de 2 a 3 cortes. A cebolinha. A salsa, às vezes ele consegue, com um manejo diferenciado de adubação só para ela, ele consegue fazer mais cortes nela, mas é muito interessante que as duas andem junto por conta de fazer o que a gente chama de massinha aí, que é muito comum nos mercados. Aqui ela é irrigada por gotejamento ou por aspersão? Aqui ela é tudo por gotejo. Tudo por gotejo, salvo da fase inicial. E esses aspersores estacionários? São mais para a fase inicial do pós-transplantio da muda, para refrescar o plástico e para não sofrer nenhum estresse na fase inicial da planta. E o preparo do solo aqui é o mesmo que nós vimos agora para alface? Também usa esterco de galinha curtido ou outro material orgânico? Também, a mesma coisa. E também faz aplicação de 4-14-8 antes do plantio? Sim, salvo que nessa situação de cebolinha e salsinha, todos os furos que é o mulching da alface são aproveitados. Então ele vem e faz uma adubação com 4-14-8 em todos os furos. Depois do plantio da alface. Depois do cultivo da alface. Em cada orifício ele aduba com 4-14-8. Com 4-14-8. E aí depois ele faz o transplante das mudas. Depois ele faz o transplante. E fertirrigação ele pratica também na salsinha e na cebolinha ou não? Muito menos exigente na salsinha, mas mais na cebolinha. Ele consegue fazer um controle de fazer com mais intensidade na cebolinha do que na salsa. Qual é a frequência, você saberia dizer? Eu acredito que chega aí a 2 vezes por semana. De 2 até 3 vezes por semana. De fertirrigação na cebolinha? Na cebolinha e na salsa, às vezes uma só é mais do que o suficiente. Uma vez por semana, porque a salsinha ela é menos exigente. Menos exigente. Ela tolera menos condutividade elétrica mais alta, né? Salinidade do solo mais alta. E essa lavoura aqui, então, ela permanece aproximadamente quanto tempo em função do número de cortes que o produtor consegue fazer? São, pensando no mulching, acredito que em torno de 6 até 7 meses. Com salsinha e cebolinha? Com salsinha e cebolinha. Depois ainda da alface. E aí depois da retirada dessa salsinha, que foi o 3º ciclo, né? Isso. Aí ele entra com mais um ciclo de alface? Normalmente sim, mas ou ele analisa muito aí a situação do plástico para ver se ele normalmente dura de 2, 3, no máximo 4 ciclos. Isso. Então é interessante a gente entender como cada produtor realmente atua no seu sistema produtivo e é variável de um produtor para outro, mesmo ele estando aqui bem próximo, né, um do outro. Então essa rotação de culturas, como ele faz a rotação de culturas, aqui ele faz rotação de culturas apenas com as próprias hortaliças, né, mudando de espécie. No produtor anterior que nós visitamos, no seu Zezinho, ele faz rotação de culturas com aveia. Então são manejos diferentes, mas aqui nessa área, qual é o tempo que ele produz essas hortaliças? Na área total, essa aqui é uma área relativamente nova, que tem quase 1 ano que ele está produzindo aqui. Diferente do seu Zezinho, que produz há mais de 20 anos na área. Então aí a rotação de culturas com espécies como leguminosas ou gramíneas é interessante para você ter um aporte maior de biomassa, para você aumentar a atividade microbiana do solo, porque a pressão por
por doenças aumenta significativamente. Então, em áreas novas, nós estamos conseguindo observar claramente uma sanidade muito boa das culturas. Tem mais algum aspecto que você gostaria de abordar, particular da cultura da salsinha ou da cebolinha, Paulo? A salsinha, nessa época, é muito forte a incidência de míldio e oídio, né? E a gente tem que tomar muito cuidado quanto à recomendação que a gente vai fazer por conta da carência dos produtos. Mas também não é de difícil controle. Na cebolinha, o que a gente tem que tomar bastante cuidado é com a queima das pontas. Qual é o patógeno responsável pela queima das pontas? A queima das pontas é uma deficiência de cálcio. Ah, não, é um distúrbio fisiológico. Não tem nenhum fisiológico. tipo de patógeno que provoca queimadura de ponta de cebolinha. Não, pode ser que um ataque severo de trips, né? Pode sim... De praga. Uhum. Pode aumentar assim essa incidência. Então a cebolinha ele é bastante sensível à deficiência de cálcio. Sim. Perfeito. Você gostaria de abordar mais algum aspecto, Paulo? Acredito que são clientes ou são culturas que são muito interessantes aí da nossa região, mas que a gente está sempre à disposição da professora Simone para a gente poder ajudar no que a gente puder. Tá certo. Muito obrigada, Paulo, mais uma vez. Eu que agradeço.